Fala galera, mais um vlog aqui pra vocês, bem rapidão, pra mostrar o que mudou no novo Renault Kwid. A gente tá aqui a bordo da versão topo de linha Outsider, que custa mais de 70 mil reais. E aí, será que dá pra pagar 70 mil em um carro subcompacto? Bom, no vídeo de hoje vocês vão conhecer em todos os detalhes o que é que muda, o que é que ela tem de equipamentos de série nessa versão mais completa e, claro, como é que anda esse carro. Ele teve algumas recalibrações no motor, está rendendo mais e com mais economia, inclusive com a adoção de start e stop, controle de tração e estabilidade e muito mais. O carro ficou realmente muito completo, o acabamento ficou melhor nos bancos, o visual do painel também melhorou e muito, mas será que ainda vale pagar tudo isso em um carro subcompacto? No vídeo de hoje vocês vão conhecer em todos os detalhes o Renault Kwid na versão Outsider. E mostrando a vocês aqui o design externo do Renault Kwid, o que é que muda no subcompacto, um dos mais vendidos do Brasil, e a gente pode até considerar esse carro o mais econômico do nosso país. E a gente tá aqui com a versão Outsider, que é a versão topo de linha, tá brigando todo mês com o Fiat Mobi em ser o carro mais barato do Brasil. Pois é, mas eu tô falando mais barato, mas isso não é sinônimo de ser barato. O Renault Kwid nessa versão Outsider, belíssima cor Blue Iron, que custa R$ 1.500 a mais da conta, ele vai para os 72 mil reais. 72 em um carro subcompacto é difícil de acreditar. Mas tem quem compre, por exemplo, estou aqui com um carro de um consumidor, por que não? E o carro é bem completo nessa versão topo de linha, mostrando aqui logo a parte frontal, o que é que mudou nesse carro. Então a gente tem uma nova grade, o símbolo da Renault, ele ficou maior. A Renault está trazendo isso nos lançamentos agora atuais, né? Tá crescendo o símbolo da Renault. Ali na parte de baixo a gente tem o skid plate, que é essa parte prata aí embaixo. Só vem na versão Outsider. E claro, o destaque principal tá aqui na parte de cima, que são esses faróis em LED. Olha só, o LED se liga essa barra da grade. E aqui a gente tem, na verdade, é o DRL em LED. Por trás dele, ó, tá vendo a luz laranja? Porque é a seta. Então quando a gente dá a seta, o LED se apaga e fica por trás a luz de seta laranja. Então isso aqui é bem legal, ficou um visual bacana. O farol principal tá aqui embaixo, dupla parábola. Então tá o farol baixo e quando você aciona o alto, ele vem para esse lado de cá. A gente perdeu o farol de neblina nessa versão 2023. Vindo aqui para a lateral, a gente tem nessa versão a capa do retrovisor Black Piano e o nome da versão Outsider com R verde. É um detalhe dessa versão, vocês vão ver lá dentro muito mais detalhes verdes. Aqui, rack de teto, sempre teve nessa versão e continua tendo, porém continua sendo não funcional. Esse rack de teto não pode aplicar carga, ele não é funcional. Sei lá se vai amassar o teto, né? Essa versão também traz esse borrachão aqui na parte lateral. A roda de liga leve Aro 14, primeira vez que o Kwid tem roda de liga leve, uma roda de liga leve bem bonita por sinal. E amantada com pneus Pirelli. Na traseira a gente tem outro destaque, hein? Vai pensando que acabou. O que é que muda aqui na traseira do Kwid? Lanternas com assinatura em LED. É o único carro da categoria a trazer tanto LED. Nem o Fiat Argo, por exemplo, que é um carro acima, traz uma iluminação dessa. Então a gente tem apenas a assinatura, sim, claro. É só essa barrinha aqui, o resto continua halógeno. Porém, um destaque é que ele ganhou a segunda luz de ré. Antes ele só tinha uma. E também ganhou esse refletor aqui na parte de baixo, que ele não tinha. E outro skid plate prata, exclusivo da versão Outsider. Crítica aqui, antes ele tinha para abrir com a chave, só que muita gente estava dizendo que estava sendo arrombado, era um carro fácil de arrombar. Então a Renault resolveu tampar de vez, ficou o Renault Kwid, o símbolo e a câmera de ré como já era no antigo Kwid. E aí, curtiu o visual externo? Bora conhecer o que é que ele mudou lá na parte de dentro. E a gente tem mais alterações visuais que vocês já estão vendo aí. Aqui, por exemplo, no painel a gente tem a primeira alteração delas. Vou colocar aqui na grande angular para vocês terem a noção do meu POV Point of Vision. O celular está aqui na minha visão, então essa é a visão de quem vai dirigir, de quem vai comprar esse carro. O painel, a gente tem um novo painel aqui de instrumentos, instrumentado em LED. Pois é, ele é 100% em LED. Só que o conta-giro, o marcador de temperatura e o nível de combustível, eles são esses LEDs mais simples, apenas uma luzinha. Vou acelerar aqui, ó, tá vendo? Vai acendendo de 500 em 500 giros. O painel mesmo, a tela digital, fica aqui com velocímetro digital, símbolo ali do Start Stop, computador de bordo de série em todas as versões. Esse painel é de série.
E aqui fica, deixa eu trocar a mão, para operar o computador de bordo. Não é tão ergonômico, mas é isso, é o que temos. Volante continua. Antes a Outsider tinha os detalhes em laranja aqui no volante, aqui na parte lateral, só que agora ele traz mais esse detalhe prata. E nos bancos a gente tem aqui, minha fila, uma costura verde, exclusiva dessa versão Outsider. Fica um banco bem legal, um tecido como se fosse meio ecológico, né? O nome da versão aqui, a costura sempre aparente e verde. Gostei muito do visual do banco, olha ele aí inteiro. Ficou bem bonito para um carro subcompacto, querendo ou não. A gente tem regulagem do cinto, tanto para passageiro quanto para motorista. Iluminação continua da mesma forma, o quebra-sol é um pouquinho pequeno, não tem iluminação. Central multimídia também foi alterada, hein? 8 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay como tinha o antigo, mas aqui continua com fio, só que o fio, em vez de ser aqui em cima, ele desceu, fica aqui embaixo junto com a tomada auxiliar e uma tomadinha 12 volts. Também tem esse porta-copos com porta-objetos, mais um porta-objetos aqui no freio de estacionamento. Couro da alavanca de câmbio também com costura verde. Câmbio manual tem 5 marchas. A chave canivete com detalhe branco. E aqui o comando satélite, primeira vez também que o Kwid recebe isso, para você controlar algumas funções da central multimídia. Lembrando que ela cresceu 1 polegada, antes era de 7, agora são 8 polegadas. Continua com Driving Eco. É para você ver aqui toda a escoragem, como é que você está dirigindo. Calma que não era eu que estava dirigindo, era o antigo dono. Ar-condicionado, vidro elétrico, trava-alerta e desembaçador. Aqui desse lado a gente tem o botão para desligar o start-stop e a abertura do porta-malas, retrovisor elétrico também. Acabamento da porta. Abri o porta-malas para mostrar a vocês. Aqui o espaço traseiro está com algumas bagunças minhas. O espaço continua basicamente o mesmo. Tá aqui o airbag. Detalhe que esse banco ele vem aqui é parte lateral e traseira em couro. E o banco traseiro aqui no mesmo visual dos dianteiros. Porta-malas aberto. 290 litros, é o maior porta-malas da categoria. Na verdade é um porta-malas bem bom mesmo, legal para essa categoria. Você nem imagina que um carrinho desse tamanho, com 3,5 metros praticamente de comprimento, vai ter esse porta-malas. Então tá aqui o visual interno do novo Renault Kwid. E agora a bordo do Renault Kwid, para quem falava que esse carro era fraco, ele ganhou uma forcinha extra na nova linha 2023, com a nova recalibração do motor. Ele passa a ter 71 cavalos, é alguma coisinha a mais. Olha só, 4.000 giros, o carro está entregando pleno torque e entrando na faixa de potência, então ele já passa a andar melhor. Só que quando a gente fala de alta rotação em um carro subcompacto, essas palavras não combinam por conta do isolamento acústico. A gente está falando de um carro de baixo custo que briga com o Mobi em ser o carro mais barato do nosso país. Então, elevou rotação, o ruído vai entrar mais. Olha só que silêncio agora. Tá escutando? É porque o Renault Kwid adotou na linha 2023 o sistema Start-Stop. Em qualquer parada, semáforo ou entrada de estacionamento, qualquer parada que você fizer, basta tirar o pé da embreagem que ele faz o desligamento do motor. Posso até tirar o pé do freio, ó, ele continua desligado, pisei na embreagem, o carro liga automaticamente. E esse motor 1.0 ele se aproxima do SCE do Renault Sandero, que era um motor mais forte. Ou seja, aqui a gente já tem uma recalibração melhor do computador do carro, também um novo sensor de fase, então tudo isso fez com que o motor ganhasse mais potência. Além de que ele já está adequado ao novo Procon VL7, que são as novas leis de emissões. Além, claro, do Start-Stop, como eu já falei. E tudo isso também foi otimizado com um alternador inteligente. É um alternador que o Fiat Uno, por exemplo, já usava desde 2014 e o Renault Kwid ainda não. Poxa, Renault. Mas agora ele está usando e nada mais é do que realmente inteligência para o alternador. Ou seja, tirei o pé do acelerador, ele vai aproveitar essa inércia do carro para recarregar a bateria. Antes ele tinha um alternador fixo, ou seja, ele carregava a qualquer momento. Com isso a gente tinha um consumo maior e um desempenho menor. Porque, por exemplo, eu podia estar em uma aceleração plena e o carro começava a carregar a bateria. Ou seja, consumia da pouca potência que o carro já tem. E falando de consumo, é coisa que o Renault Kwid sabe fazer bem, principalmente na cidade. Como eu falei, é um carro que reage muito de alta e pouquíssimo de baixa. Então,
quando a gente vai para o cenário rodoviário, o Renault Kwid acaba até bebendo mais. Com etanol, as médias são de 10,1 km por litro na estrada. Quando a gente vem para a cidade, que é o anda e para, ele vai para 10,8. A gente está trabalhando com o carro na faixa de rotação mais ideal e o start-stop entrando em ação. Por isso, o consumo é mais baixo na cidade. Com gasolina, são 10,9 km por litro na cidade e já na estrada esse número até que melhora. São 15,7 km por litro. Engraçado, né? O gasolina ele já fica melhor aí no ambiente rodoviário. E é um consumo incrível, até porque a gente está falando de uma média em metro, mas quando a gente vai para real, pode ser que esse número diminua, pode ser que ele aumente. Na minha experiência que eu tive com o Renault Kwid, ele até aumentou. E não adianta força e economia se a gente não tem segurança para andar dentro de um carro. O Renault Kwid sempre foi destaque e trazia de série em todas as versões desde que foi lançado 4 airbags. São 2 frontais e 2 laterais, o que traz uma segurança maior. Além disso, ele era o único da categoria e continua sendo a trazer esses itens que não são obrigatórios, mas ele traz além. E agora na linha 2023 ele também tem um controle de tração e estabilidade, ou seja, ele é basicamente o único da categoria a trazer isso. O Up TSI trazia apenas controle de tração e agora que o Fiat Mobi veio oferecer, mas só como opcional. E aí, curtiram conhecer em todos os detalhes o novo Renault Kwid 2023? A gente está aqui com a versão topo de linha, vocês conhecerem todos os detalhes, ficha técnica, equipamentos, como é que esse carro anda, com 2 cavalos a mais, start-stop, controle de tração e estabilidade. O carro ficou muito mais gostoso de dirigir, além de todas as mudanças visuais que a gente já enxerga quando olha o carro. Ele ainda também teve algumas mudanças internas e de mecânica. Ele tem um novo comando de fase, um novo computador, uma nova central aqui do motor. Então tudo isso muda o jeito de dirigir o carro, ficou muito mais gostoso, muito mais prazeroso e na mão de guiar um Renault Kwid. Eu curti demais, porém fica realmente difícil pagar mais de 70 mil reais em um carro de 3,5 metros, entre eixos curtos e sem muito espaço lateral. Eu mesmo fico sempre roçando esse braço aqui na porta do motorista, é bem difícil de andar com o Kwid, porém ele é aquele carro que você pensa, vai ser complicado, porém vai economizar muito na hora de abastecer. É um carro que, se você souber dirigir, dá para fazer até 13, 14 km por litro dentro da cidade com gasolina. É bem difícil de um carro fazer isso, se ele consegue, é natural dele, ele gosta e sabe economizar. Mas esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Mundo Drive. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Comenta o que é que você acha de pagar 70 mil nesse carro. E também temos 2 sugestões no final desse vídeo. Um vídeo com o Renault Kwid também na versão Outsider, só que preparada, carro rendendo mais potência. Um amigo meu fez todo esse projeto, nova suspensão, pneu, rendendo 90 cavalos. E aqui embaixo a gente tem outro vídeo, só que do concorrente. Fiat Mobi na versão Trekking é diretamente a versão que concorre com o Kwid Outsider. Fui, valeu, até a próxima.